Gente, vamos destacar aqui na Rede TV, também através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, participações de empresários que realizam a história da cidade de Uberlândia. Hoje, com muita honra, recebido aqui no seu escritório, na sua sede, bairro industrial, Fábio Perger. Vamos falar um pouco da criação, vamos falar um pouco da empresa desse grande empresário, empreendedor e visionário, o senhor Fábio. Começamos em 1987. Isso. Como que foi o ponto de partida, Fábio? Ponto de partida eu era um estudante de engenharia química que queria ter um trocado no fim do mês. E eu e um amigo começamos a. Ele tinha trabalhado numa empresa denominada National Chemistry Search do Brasil, uma empresa americana de vender alguns produtos na área de lubrificantes, produtos especiais. Aí ele saiu e falou assim: pô, você não faz engenharia química? Vamos montar a indústria química? Eu falei, boa ideia, vamos fazer. Só que eu não sabia fazer nada. Aí comecei a fazer as coisas mais simples do mundo e o pior, com dinheiro emprestado. Tive que pegar, na época, exatamente US$ 8.000. Quem não tinha nada, pegou US$ 8.000 emprestado. Era dinheiro que não acabava mais. Era o preço de um Chevette velho, pra você ter, na época. Era como se fosse hoje, sei lá, uns R$ 15.000, de 15 a R$ 20.000. Resumidamente, o que aconteceu é que a minha primeira compra, eu já levei 50% de cana. Comprei de um pessoal, eu olhei numa revista, tinha tudo que eu precisava, e olhando na revista, falei assim, não, é aqui. Parecia que era uma grande fábrica. Era um distribuidor pequeno na cidade de São Paulo, Uhum. que não mandava o produto e não pagava à vista. Pagar à vista é você mandar o dinheiro à vista e mercadoria à vista. E você compra à vista. Lá foi uma compra adiantada, tinha que mandar o dinheiro para depois do produto. E não vinha. Acabou que eu entrei no ônibus aqui, tinha 18, 19 anos de idade, fui para em São Paulo. Era um prédio com 300 salas comerciais no centro velho de São Paulo. Acho que eles ficaram com dó de mim. E que eu consegui começar com metade do material que eu comprei. Assim começou o Start, com 50% de cano na largada. Os produtos eram muito ruins. Esse meu amigo saiu, foi, teve outras propostas de emprego. Mas antes disso, como é que veio o nome Start? Uma boa pergunta, né? O Uhum. nome Start veio porque, na época, isso aconteceu num bar ali na João Naves de Ávila, em frente à faculdade, tomando uma cerveja, 6 horas da tarde, uma sexta-feira. Vamos abrir a empresa? Vamos, vamos, vamos. E o nome? Ah, o nome tem que ser um nome curto, né? Para ter sucesso. Nome curto. Coca, Nike, Apple, tudo nome. Aí tem que ser um nome americano, né? Para ter sucesso, igual essas marcas que eu citei. Esse nome curto, americano, começando, Start, né? Start. E aí surgiu o Start. E pega fácil, né? Bobo desse jeito. Então, esse é o início real. Isso não é ficção, isso não é história. Então, foi assim que surgiu o nome Start, porque tinha que ser o nome. Nós colocamos na cabeça que tinha que ser um nome americano, um nome curto, Uhum. um nome que retratasse mais ou menos o que a gente faz. Aí veio Start. E aí nasceu Start Química e nós começamos despretensiosamente para ter um dinheiro. Começamos a fazer produtos muito simples, muito baratos, tipo uma amaciante, água sanitária, vendendo na época para alguns amigos, alguns hotéisinhos, e a coisa foi indo, aí depois, muito ruim, eu fiquei sozinho, aí era eu, companhia limitada, eu tinha que fabricar, desenvolver, vender, entregar, fazer tudo isso junto. Sim. E nisso tudo aí, o que acontecia? A coisa ia só complicando, porque eu também fazia engenharia, eu não era formado ainda. A primeira colaboradora mulher, quando eu formei, que eu contratei, meu pai me chamou de louco. Ficou bravo demais. Meu pai, por que o senhor está tão bravo assim? Sim, porque aqui não tem nem vaso sanitário. Aqui lá tinha uma fossa turca. Então, o que aconteceu? Com isso tudo aí, a coisa foi muito aos trancos e barrancos. Eu precisava de alguém para comprar com crédito. Aí eu trouxe meu pai para ser meu sócio. Pai, ó, preciso só de seu nome. Me empresta seu nome para me comprar a prazo. Aí dei 50% da minha empresa para ele. 50% de nada é nada, né? E aí a coisa foi indo. E mais no futuro meu irmão entrou como meu sócio e tal. Mas esse é o começo de uma coisa, não é do zero, é do negativo. Eu pegava
garrafas de refrigerante, eu ia nas festinhas, ficava de olho nas garrafas vazias de refrigerante, PET. Sim. Pegava as tampinhas de Coca-Cola, Guaraná Mineiro, refrigerante, colocava num galão com soda, Uhum. de um dia para o outro. No outro dia pegava um bombril, esfregava as tampinhas para tirar o escrito Coca-Cola e tal. Aí ficava sem nada escrito. Assim eu lavava as tampinhas. E o rótulo tinha um mimeógrafo a álcool. Aqueles que você cheirava a prova, vinha aquele cheirão de álcool. Eu batia lá na forma os rótulos, Certo. pegava uma folha A4, batia nela. Aí eu pegava um giz de cera Hum, e passava com a régua nas bordas da folha A4, para diferenciar um rótulo do outro. E pegava essa folha e cortava em quatro, né? Porque era caro uma folha A4 para ter os rótulos. Fazia na mão. E assim foi o começo da empresa. sim. Isso lá nos meados de 87. E por muitos anos continuou assim. Produtos ainda muito amadores, muito ruins. Só quando eu formei em 89 é que eu falei, não, agora ou vai ou racha. Que aí eu já tinha formado e tal, e eu falei assim, não, agora eu vou desenvolver, agora tem tempo integral. Eu Uhum. já não tinha o peso de estar na faculdade tanto tempo. E aí é que eu comecei a investir mais. Eu criei marcas que até hoje são ícones no Brasil Certo. inteiro. Aí eu criei a marca Pedrex, a marca Azulin e outras marcas que são consolidadas hoje a nível Brasil. Mas foi quando eu formei, onde tive que tomar a decisão de ficar em Uberlândia fazendo desinfetante quebrado ou ir para outras oportunidades que eu tinha surgido. Tinha feito um concurso na Petrobras para Sim. ser engenheiro da Petrobras. Passei, que na época era o sonho de consumo de todos os recém-formados, né? Porque entrou na Petrobras, estava Sim. feito na vida. Isso em 1989. Então, nessa época, o que aconteceu foi que eu não fui para Petrobras, não fui para a Austrália, que eu tinha mandado meu currículo para ir como recém-formado em engenharia química, Uhum. já falava inglês fluente, tinha cidadania italiana, porque eu sou filho de italiano, e tinha mandado meu currículo também para uma fábrica que fabricava as rodas de liga leve, os carros esportivos na Europa. Certo. Fabricava a roda da Ferrari, Uhum. da Porsche, da Mercedes. E também me habilitaram para ir para a Europa. Resumindo, não fui nenhuma das três por força do destino, não, porque meu pai, como imigrante, tinha sofrido muito no Brasil. Então ele queria que eu ficasse aqui em Uberlândia, Uhum. que aqui a família estava junto. Na realidade, a ligação dele comigo era muito forte. Ele não queria que eu fosse embora, porque ele Uhum. sabia que se eu fosse, eu não voltaria mais. Sim. Então ele falava, não, fica aqui, a família ajuda e tal. Aí eu falei, vou tentar mais um pouco aqui. E por várias vezes nessas tentativas aí, ele mesmo falou, não, fecha isso aqui, vai embora, que isso aqui não dá não. Eu falei, calma, pai, você tá nervoso. Aí por várias vezes eu mesmo quis fechar, saí para fechar a empresa, uma meia dúzia de vezes, Uhum. saí para fechar. Aconteceu alguma coisa, o contador estava fechado, tinha uma entreguinha para fazer, e não dava para fechar. E meu pai falava, também não fecha não, calma, você tá nervoso. Aí ele que invertia. E nisso aí foi indo até que a coisa começou a andar, mas para mim ver o primeiro tostão da empresa, que muita gente me pergunta isso aí, nos primeiros 5 anos da empresa, eu não, No vermelho. não, não, no primeiro não, no roxo, né? Uhum. Porque eu estava endividado ainda, talvez por isso que eu não fechei, porque eu tinha uma dívida, Certo. e com a pior pessoa do planeta que eu poderia ter pego dinheiro, que era com meu pai, que era um italiano, pai de Uhum. 5 filhos, econômico demais da conta, e eu devia ele, falei, tô ferrado agora, né? Italiano é, Então, é então brabo. o que aconteceu foi que eu peguei, permaneci também, até porque tinha uma dívida também. Uhum. Aí, com o andar dos anos, aí eu paguei a dívida, e a coisa foi indo, mas por muitos anos eu dormia dentro da empresa. Dormia dentro da empresa porque eu acordava de madrugada, Uhum. será que eu fechei aquele depósito de ácido? Tava goteirando, botei um balde, esse balde deve estar transbordando. Acordava 3 da manhã, pegava uma motinha velha que eu tinha, eu morava a umas 10 quadras de distância, ia lá 3 da manhã, olhava, não, tá tudo ok, eu trocava o balde. Aí falei, já são 5 da manhã, vou ficar por aqui mesmo. Aí eu ficava vendo os papéis e tal. Aí amanhecia lá. No outro dia de manhã, já começava a trabalhar. E aí, com o passar do tempo, Sim. eu já passei a jantar na casa da minha mãe e ia direto. Já dormia na empresa. Aí deixava um colchonete embaixo da mesa lá, uma única mesa.
uma máquina velha de escrever. Aí o que aconteceu? Um dia eu estava deitado no chão dormindo, um calor lascado, um escritório de 10 metros quadrados, matéria de eternite, um calor fenomenal. Uhum. Senti um negócio passar em cima das minhas pernas. Falei, nossa, acendi a luz. Aí eu tentei buscar o que que era, Hum. o que aconteceu, fui ver um ratinho. E nisso aí, eu falei, não, não tá certo. Aí fui do negócio da China, comprei um outro, uma outra mesa maior, né, de Uhum. metalon. Aí eu comecei a colocar o colchão em cima da mesa, tirava a máquina, escrevia tudo, comecei a dormir em cima da mesa. Nesse meio tempo aí, o que aconteceu? Simplesmente, um dia eu estava lá de cueca, deitado, Sim. dormindo, né, sentindo um negócio andando em cima das minhas pernas. Pá, matei. Fui ver uma barata. Falei, não, esse trem não tá certo. Passado um tempo, eu já namorava, casei. Onde eu fui morar? Uhum. Dentro da empresa. Morei dentro da empresa ali por um bom tempo também. Morei lá por uns 4, 5 anos. Aí que eu trabalhava loucamente mesmo. Eu trabalhava, não era 10 horas por dia, eu trabalhava 12, 15 horas por dia. Já amanhecia dentro da empresa, anoitecia dentro da empresa. Trabalhava tanto, lavava galão velho, tá, para colocar os produtos, que na hora que eu subia, o meu apartamento ficava no primeiro andar, tinha 40 metros quadrados. Na hora que eu deitava no chão, ou eu botava a cabeça para dentro na sala, ou os pés. Isso é a salinha que tinha. Uhum. Então, eu até evitava assistir televisão, porque a televisão ficava muito perto da cara, era muito pequena. Era uma coisa impressionante. E isso faz parte da história. Então, nada acontece por acaso. Então, eu prefiro contar casos de insucesso do que casos de sucesso. Para que as pessoas entendam que não existe nada que frutifique antes de ter muita luta. Então, tem que acreditar no sonho, acreditar e trabalhar. Não adianta só acreditar também, não. Se fosse assim, Uhum. todos os que têm muita crença seriam muito abastados, ou tivesse muita coisa, mas Com certeza. tem que trabalhar demais. Então, eu nunca tive preguiça de trabalhar e eu sou apaixonado em fazer as coisas que a gente faz. Tem que ter empolgação, tem que amar, tem que entender, tem que dedicar, tem que não ter medo de enfrentar os touros, não, entendeu? Os leões aí pela Na frente. segunda parte aqui da nossa entrevista, contando a história desse grande empreendedor, Fábio Perger, vamos falar a linha de produtos que você tem hoje. E quantos Não, funcionários você conta hoje, não, colaboradores? hoje nós somos um grupo de empresas, né? Dentro do nosso grupo, denominado Lima e Perger, que é o nome, a razão social Uhum. do nosso grupo. Start Química é nome fantasia. Sim, O nosso grupo chama-se Lima e Perger. certo. Lima, da minha mãe, Isabel Fátima de Lima, e Perger do meu pai, Sérgio Perger. Então ficou Grupo Lima e Perger. Lima em homenagem à minha mãe e Perger em homenagem ao meu pai. Então tornou-se o Grupo Lima e Perger S.A. É uma, hoje nós somos uma empresa de capital, uma de capital aberto, mas é privado. Não temos sócios hoje. É uma SA de capital fechado. E dentro disso tudo que nós estamos falando aqui, nós temos hoje uma grande número de companhias que fazem parte do grupo Limeperger. Quando pega o número de funcionários do grupo, hoje tangencia 4 mil. Mas é porque nós temos empresas da área de plástico, da área de limpeza, da área de cosmético, da área de sementes, da linha agro, é, então, na área de bebidas. Nós temos N empresas de tecnologia também que fazem parte desse conglomerado denominado Lima e Perger, o grupo Lima e Perger. Então, isso tudo, esse grupo, onde aparece meu CNPJ é considerado como grupo, então tem empresas onde meu irmão tem participação, onde apenas eu, com outras pessoas. Então, esse grupo todo hoje dá em torno de quase 4 mil pessoas. 4.000 pessoas. É, Vamos falar um pouquinho sobre o Fábio, pessoal? Vamos? o Fábio é só um tijolinho nesse castelo, viu? Certo. Quem constrói tudo isso aqui são pessoas fenomenais que eu digo a todos que eu tenho um grande defeito. Meu grande defeito foi nunca ter trabalhado em outra empresa. Então, tudo que eu aprendo, que eu conheço, eu aprendo com as pessoas que chegam aqui na empresa. Então, cada um, mesmo os que já passaram, deixaram
tijolinhos e alguns deixaram grandes muralhas, não apenas um tijolinho. Então, é muito bacana saber que, beleza, falar do Fábio, vamos ver a pessoa do Fábio, mas quando fala Start, é um conglomerado de pessoas que constroem a Start. Eu sou talvez um colaborador entusiasmado nisso tudo aqui. Teve uma ideia lá atrás, Certo. mas se a coisa cresceu, é porque aglutinou pessoas fenomenais junto conosco. E isso tudo é que fez com que a coisa crescesse. Certo. Vamos falar do Fábio casado, filhos? Sim, sim, sim. Vamos? Hoje eu tenho 3 filhos, a Giovana, o Enzo e o Henrico. A Giovana, ela empreende na Alemanha Sim. e a Giovana, ela tem uma empresa na área de tecnologia Hum. e, por incrível que pareça, a Giovana tem uma veia empreendedora fortíssima também. Então, o que leva a crer que também vai ter muito sucesso, porque ela tem um entusiasmo que é uma coisa fascinante. O Enzo também, da mesma forma. Meus 3 filhos puxaram muito essa veia empreendedora. O Enzo, hoje, ele cuida da nossa área de... Ele está junto com o pessoal, nossos parceiros na área de tecnologia de grafeno, de materiais especiais. Fica sediado em Belo Horizonte, Uhum. essa divisão. E o Henrico, ele ainda está fazendo vestibular para entrar para administração de empresas também, essa parte aí. Mas os 3 têm uma veia bastante interessante quando se fala de empreendedorismo também, né? Visionários, né? Muito, muito, muito. Fábio, vamos entrar aqui numa área para a gente encerrar contigo, e agradecendo muito abrir a sua agenda para atender a gente aqui. Estamos aqui com amigos, né? Léo e a Célia Penati. Nunca pensou em ser político? Porque a gente pensa sempre o seguinte: um empresário igual você, um empreendedor igual você, um pagador de impostos, um empregador. Sim, Porque você esteve à frente da Ciúb, né? tive à frente da Ciub, fui convidado para ser vice-prefeito na época do Odemo também. Uhum. Várias vezes, vários partidos já fui assediado, várias vezes. Só que é o seguinte, eu por opção, até e por um compromisso de família, que foi uma das poucas coisas que meu pai me fez prometer no leito de morte, porque na época, na morte do seu Cícero, que era presidente do Praia Clube, o Aldorando, que assumiu depois, ele me convidou para ser vice-presidente do Praia Clube. Já tinha uma visibilidade. Eu fui diretor do outro clube grande, Uberlândia, na época. E meu pai viu que eu tinha muito esse lado político muito aflorado. Sim. Aí eu já estava na Ciub e muita sede e tal. Aí meu pai falou assim: você me prometeu uma coisa, no leito de morte praticamente. Você me prometeu que não vai entrar em política. Eu falei: beleza, está prometido. Ele falou: não, chama sua mãe e seus irmãos. Na frente deles eu prometi que não ia entrar em política. Mas eu, mesmo assim, eu ajudo muito nos bastidores. Sou um cara apaixonado por desenvolvimento, onde quer que seja no Brasil, entendeu? Uhum. Fomento as empresas, o Estado, a União, quando necessário, cobro essas partes, entendeu? Então a gente faz a política apartidária. Uhum. Então, como politicamente mesmo, eu acho que eu faço muito mais gerando esse número de empregos, gerando riqueza para o Brasil, fazendo um lado social nosso aqui que é fabuloso. Então, nós conseguimos ajudar muito mais do que às vezes estando em Brasília ou lá na Assembleia em Belo Horizonte. Então, eu tenho a convicção de que a política nossa feita aqui como empresário é tão grande como se estivesse sendo eleito por uma população, né? Homem de sucesso. Grande homem, empresário, pai de família, falando um pouco da sua história. E a Ah, o partir que de que é sucesso? sucesso é acordar pela manhã e ter a fé que a gente Isso. alimenta. Eu Deus. falo que tudo bem, eu posso ser grande pela estatura de quase 1,90 m, mas sucesso é aquela pessoa que está satisfeita com o que tem, entendeu? Isso. Isso. Então, eu conheci grandes pessoas de sucesso que são muito simples, que não têm grandes posses e são pessoas de sucesso porque têm a felicidade estampada na cara. Então, Uhum. isso é bacana, entendeu? Agora, muitas pessoas remetem sucesso a ter dinheiro, Patrimônio. patrimônio. Uhum. E eu conheço grandes pessoas muito ricas, mas que são extremamente pobres, que não têm sucesso, são tristes, que são opacas. Então, isso é muito ruim. Então, eu me considero um homem de sucesso porque tenho uma família linda, filhos
espetaculares, entendeu? Então, tenho a felicidade de ter muitos irmãos, uma mãe ainda viva. Então, isso tudo é um sucesso. Aí eu tenho sucesso pra caraca, entendeu? Muito. Fábio Perger, obrigado a você, viu? Sucesso cada vez mais. Nós é que agradecemos e vamos contar um pouco para o pessoal entender também que é na diversidade, é na dificuldade que você consegue, às vezes, superar. Porque várias vezes Uhum. o pessoal falava, o quê? Quem é você? Você está querendo concorrer com o Unilever? Você está maluco? E aí, mas foi muito. Meus amigos mesmo falaram assim, Fábio, para de mexer com esse negócio, é ruim demais. Porque eu tentava vender para eles, Uhum. e eles não queriam comprar, porque às vezes era ruim mesmo. Eu, não, Fábio, para, eu gosto de você, mas eu vou ficar falando não para você até quando? Eu insisti pro cara comprar alguma coisinha. Então, nãos, eu recebi muito, de tudo quanto é lado, entendeu? Parentes meus, falei, para ele eu vou vender. Aí o parente falava, não, quando você vender para todo mundo, eu compro o seu também, para ficar tranquilo. Eu falei, mas eu não preciso de você não. Então, dificuldade está na minha veia, entendeu? Quando me falam, você não teve dificuldade, você não conhece a minha história. Uhum. Então, eu sou o cara mais obstinado que existe em fazer a coisa acontecer. Se colocar uma coisa na cabeça, aí ferrou, vai até o fim. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos. Fábio Perger, esse aí é filho de italiano. Exato. Vocês sabem como é que é italiano, né? A dramaticidade, Terrível, terrível. a braveza. Fábio, obrigado, viu? Obrigado e nos vemos em breve.